Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula Que Empresa Eu Sou. Aqui nós discutiremos como você integrar o seu CPF com o CNPJ, ter valores que estão coerentes com você e não longe. Essa história de deixar para lá a parte pessoal não existe. Quando você é dono do seu negócio, você precisa ter coerência, senão um pé fica em cada barco. Meu nome é Natália Caneira e estamos aqui hoje para falar sobre a diferença de mentalidade de funcionário, de CLT, de pessoas, de estudantes para uma mentalidade de dono. Essa é um grande pulo do gato que me ajudou na minha carreira e ajudou na carreira de tanta gente que eu preciso trazer isso num dos primeiros temas. Quando você olha para a sua vida e você só espera deixar a vida me levar, isso faz com que você se perca nesse processo e você não consiga olhar e falar assim, eu quero ir por este caminho. E é onde a maioria das pessoas se perde. Quando você aprende a ter uma autopercepção de si, as coisas mudam de lugar. E o que você era, o que você estava acostumado, você começa a falar assim, não, peraí, eu vou conscientemente para um lugar desconfortável, mas um lugar que vai me trazer um outro momento de vida, está em outro patamar. Por exemplo, quando você está como CLT, você está como estudante, você espera receber as informações. Já quando você é o proprietário, não tem como você esperar as informações chegarem, os clientes chegarem, você precisa montar um negócio sólido, porque senão, como a maioria das empresas, fecha no primeiro ano. Quando você está com a cabeça de CLT, quando você só executa, tudo parece muito fácil e qualquer coisa pode ser resolvida. Só que quando você muda essa cadeira do CLT, do estagiário, da pessoa de faculdade para a cadeira de dono, as coisas ficam complexas. Porque você precisa começar a colocar a roda girar. Então eu vou trazer algumas crenças para vocês aqui hoje que pode estar interferindo no seu negócio e que pode fazer com que você tenha uma mentalidade apenas de funcionário, apenas de colaborador e não aquela pessoa que vai gerenciar o seu negócio, aquela pessoa que vai olhar para o seu negócio e vai trazer uma saúde para o negócio. Veja bem, nós sempre estamos acostumados a ajudar muito o outro. Quem é terapeuta, advogados também, médicos, mentores, coaches, educadores físicos. Só que sabe o que acontece? Na prática, a gente se deixa em último. Nós não olhamos para si. E tudo aquilo que você fala para os seus clientes, você não faz. E quando existe uma diferença entre a fala e o fazer, as pessoas percebem e você perde credibilidade porque você não está agindo conforme as suas orientações. Então a autopercepção é o primeiro pilar. Você precisa se perceber. Eu estou coerente com aquilo que eu sei e penso. Eu sei o que eu quero para os outros, mas eu estou sabendo o que eu quero para mim? Quando você começa a sair desse lugar de só receber e vai para um lugar que é onde existe o dar e receber, aí as coisas mudam de figura. É aonde o grande ganho existe. Por quê? Quando você só fica recebendo, aceitando, vindo ordens, você está numa postura passiva. E quando você começa a gerenciar, a olhar para o seu negócio, olhar para os dados, você começa a ter que tomar decisões. E esse é um dos grandes medos das pessoas. Eu preciso tomar decisões. Existem inúmeras crenças. Uma das crenças é, só eu consigo resolver os problemas da minha empresa. Eu não sei vocês, mas a gente aprendeu na faculdade
ou você aprendeu na vida, que você tem já tudo o que você precisa fazer. Então você vai precisar resolver sozinho todos os seus problemas. Só que quando você não só executa e começa a gerenciar seu negócio, isso não funciona. Você precisa olhar para aquilo que você está vivendo e falar, tá, de quem eu preciso de ajuda? Eu estive atendendo em clínica durante 15 anos aproximadamente. E nesses 15 anos, eu sempre, como é clínica de psicologia, é um atendimento, é uma forma de você estar ali recebendo as pessoas, e eu achava que tudo tinha que ser eu. Tudo bem, eu fazia supervisão, eu fazia terapia, mas não é sobre essa questão do CPF, entende? Ou de uma mentalidade, deixa eu buscar alguns livros, buscar profissionais. Não, é sobre no seu negócio, no dia a dia, eu preciso fazer sozinha, preciso fazer com as próprias mãos. Que medo, sabe? Outra crença é, preciso fazer tudo sozinho para dar certo. Se tiver mais pessoas fazendo isso, não vai dar certo. Eu preciso pegar todo o processo para mim. Sinto muito. Quando você começa, quando você abre uma empresa, uma clínica que seja, você precisa contar com algumas pessoas se você quiser crescer. Se você não quiser crescer e só atender aquelas pessoas, tal, tudo bem. É aí que tá um lance. Não existe essa coisa de você fazer menos, quanto mais você conhece, você fica mais tranquila. Não, é muito pelo contrário. Quanto mais você conhece, mais você percebe o quão complexo os negócios, o profissional é. Quanto mais você se aproxima, mais pormenores tem. E se você tiver pessoas na sua equipe, pode ser terceirizado, pode ser com você, isso amplia muito mais a visão. Inclusive, não, mas eu trabalho sozinha, tal, mas você precisa contar com parceiros. Se você fizer um bom canvas, isso já vai te abrir muito a mente. O canvas eu faço normalmente ali na terceiro ou no quarto encontro para dar uma visão para as pessoas. É muito importante você ter seu negócio descrito. Outra crença são que os erros são fracassos. Gente, a gente vai errar pra caramba. E cada erro que eu tive foi um salto quântico, sabe? Foi um momento onde eu aprendi algo muito importante. Então hoje nós estamos em situações difíceis, as pessoas estão bem as tampas, né? E só que quando você aprende a errar e sem se culpar por isso, muitos erros as pessoas nem percebem. E você começa a ficar mais relaxado. As pessoas percebem que os erros são valiosos, a gente vai ter uma vontade de errar muito mais. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos aprender a ser responsáveis pelos nossos atos. E depois, quando vocês acessarem a plataforma, para quem quiser continuar com esse trabalho, vocês vão ver lá que tem uma caixa de ferramentas para vocês aprenderem sobre essa questão de responsabilidade, que muitas vezes a gente não aprendeu sobre ela, não aprendeu a lidar com a culpa, e nós vamos recuando cada vez mais ao invés de continuar. Essa forma de você ir para a vida, de você fazer uma ação após outra, é a diferença que faz. Se você encara tudo como fracasso, você não vai continuar, você sempre vai se esquivar. E a questão é, continua. Você não fracassou, você errou, e aí você vai precisar ajustar e continuar. É uma diferença tão grande e libertadora. E esse aprofundamento, se eu tiver que aprofundar, eu vou ficar horas aqui, porque não é tão simples assim. Envolve muito o CPF, envolve muitas crenças, além dessas,
mas eu estou hoje trazendo uma visão geral para vocês. Outra coisa, eu não sou bom com finanças. Gente, eu tô estudando finanças pra caramba. A gente precisa aprender a ler números. Finanças é algo que você vai precisar avaliar todos os dias. Porque senão você comete o erro de você começar a avaliar os clientes. Aí os clientes não vêm, eles começam a faltar, eles não retornam, eles não compram novos serviços e aí você vai ficando com raiva, vai mexendo com o seu ego, ou se insegura, ou triste, ou senão vai tentando se fechar e ficar mais rígida, mas não tem nada a ver com isso. Finanças é sobre você ver e ler os números, aonde existem oportunidades ali, aonde você pode, que caminhos você pode seguir. Esses números, eles precisam ser feitos. Se você não tiver profundidade, você nunca sai de vender do seu tempo para começar a vender aquilo que é a sua expertise. E aqui tá uma outra dificuldade das pessoas. As pessoas se acostumaram a vender só o tempo. E isso é uma mentalidade de funcionário. Porque o nosso, como empresário, a gente compra o tempo das pessoas porque a gente não tem tempo. Mas a expertise, o conhecimento é nosso. E vira uma grande briga, porque sim, existem muitos colaboradores que trazem ideias incríveis. E essas pessoas, elas precisam ser vistas. Não é só sobre você, mas é uma conversa para outro vídeo também. Preciso controlar cada detalhe. As pessoas também acham que tudo tem que ser impecável e tudo mais. Só que quando você lida com um negócio, você precisa ter uma visão geral. Existe uma frase, tem gente que não concorda, mas é só: quem vê árvore não vê floresta. Às vezes, por exemplo, você é um advogado, um médico, um psicólogo. Se você sentar na cadeira só de médico, advogado, psicólogo, você não vai conseguir olhar para o seu negócio. Então, senta na cadeira do gestor, antes de estar à frente do seu cliente, e avalie o seu negócio. Se é rentável, se o ponto tá bom, se tem estacionamento, onde eu posso ir, quais as oportunidades que eu tenho. Isso vai fazendo com que você vai crescendo e dando solidez para o seu negócio. A gente precisa aprender esses termos mais corporativos. Tem outras crenças que a gente poderia falar horas aqui, mas eu acredito que se a gente resumir tudo que a gente conversou hoje, é sobre você olhar para o seu negócio como um gestor. Você assumir a responsabilidade, você assumir a culpa, você assumir o seu lugar. Porque a gente tem uma tendência a fugir dele. Você se perceber muito é outro ponto muito importante, resumindo a situação, porque quanto mais você se percebe, ter olhos para você faz com que você não terceirize a responsabilidade. Então, para mim, os dois estão muito juntos ali. E é quando você começa a olhar e falar assim, tá, se eu for um pouco mais racional aqui, o que eu estou perdendo, os erros, quais erros eu estou cometendo. Quando você tem mais humildade, o seu negócio ele flui muito mais. Porque se você avaliou certo e as pessoas precisam do seu serviço, é só você gerenciar. É você só fazer a sua parte. Mas muitas vezes a gente não quer passar por isso. Porque crescer dói. Amadurecer seu negócio dói. E o que é mais difícil não é que você precisa aprender algo novo, mas é fazer a mesma coisa todos os dias. A constância, trabalhar com finanças, olhar para o seu negócio, vai fazer com que ele cresça, se desenvolva. Aqui é como se a gente pudesse olhar para uma criança mesmo. O que ela precisa para se alimentar mais? Que tipo de estrutura eu quero dar?
O que eu quero que aconteça com ela? Porque ela não tem uma mentalidade para si. Você precisa estar ali alimentando essa mentalidade, essa construção desse caminho. Como foi a aula de hoje para vocês? Essa conversa de hoje? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima!